ouvindo que eu era a filha que deu errado. A que trocou conforto por teimosia, status por escolhas próprias. Meu pai repetia isso com desprezo, minha mãe fingia preocupação, e minha irmã, ela adorava assistir de camarote. Para eles, eu vivia num apartamento minúsculo, pagando de independente enquanto afundava em silêncio. Até o dia em que decidiram aparecer sem avisar, só para rir da minha vida medíocre. Vieram certos de que encontrariam uma versão fracassada de mim. Vieram preparados para humilhar. O que eles não sabiam era simples, aquele endereço era antigo. Aquela história, falsa. E aquela visita, custaria muito mais caro do que imaginavam. Fique até o final, porque o que começou como zombaria terminou com uma verdade impossível de engolir. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante anos, minha família contou uma versão muito específica sobre quem eu era. Não era apenas uma opinião, era quase um consenso firmado em jantares caros, reuniões de negócios e conversas sussurradas ao pé do ouvido. Eu era a filha que desperdiçou tudo. A que teve oportunidades que muitos sonhariam e, mesmo assim, escolheu o caminho errado. Meu pai dizia isso com orgulho disfarçado de decepção. Minha mãe concordava com olhares calculados. E minha irmã fazia questão de transformar tudo em espetáculo. Ela era o exemplo. Sempre foi. Seguiu exatamente a trilha que meus pais pavimentaram, a mesma faculdade tradicional, os mesmos contatos influentes, o mesmo tipo de carreira que garantia status antes mesmo de competência. Ela nunca precisou provar nada. Bastava existir dentro daquele molde perfeito que eles tanto valorizavam. Eu, ao contrário, resolvi fazer algo imperdoável naquela família, pensar sozinha. No começo, ninguém levou a sério. Diziam que era fase, rebeldia tardia, necessidade de chamar atenção. Quando perceberam que eu não voltaria atrás, a narrativa mudou. Passei de confusa para ingrata. De sonhadora para fracassada em potencial. Cada escolha minha era comparada às da minha irmã, sempre para reforçar o quanto eu estava errada. Quando saí de casa, ouvi que eu estava cuspindo no prato em que comi. Quando recusei seguir a profissão da família, disseram que eu estava jogando fora um futuro garantido. E quando aluguei meu primeiro apartamento, pequeno, simples, funcional, do tamanho exato do que eu precisava naquele momento, aquilo virou a prova final de que, segundo eles, a vida estava me colocando no meu devido lugar. Esse endereço se tornou um símbolo. Um rótulo conveniente. Um argumento fácil. E eu nunca fiz questão de corrigir. O grupo da família no WhatsApp sempre foi mais um tribunal do que um espaço de conversa. Ali, qualquer silêncio meu era interpretado como fraqueza. Qualquer resposta, como provocação. Naquela manhã, enquanto eu participava de uma reunião importante, meu celular vibrou mais uma vez com um tipo de mensagem que eu já conhecia bem demais. Pai, ainda morando naquele apartamento medíocre e minúsculo? Li a frase com calma. Respirei fundo. Nem precisei imaginar o sorriso satisfeito dele ao apertar enviar. Alguns segundos depois, como se fosse um roteiro ensaiado, minha irmã reagiu com um coração à mensagem e completou, ou deve estar pagando de rica sem ter um tostão. Fiquei olhando para a tela por alguns instantes. Aquilo não doía mais como antes, mas ainda deixava marcas. Não respondi. Aprendi, com o tempo, que minha ausência os irritava mais do que qualquer argumento. O que eles não sabiam, e talvez nunca tenham se dado ao trabalho de descobrir, era que aquele endereço já não fazia parte da minha vida havia muito tempo. Mas ele servia bem demais à história que eles precisavam contar. Desliguei o celular e voltei à reunião, focando nos números, nos prazos, nas decisões que realmente importavam. Tudo parecia seguir normal até que, horas depois, uma notificação discreta surgiu no meu tablet, movimento detectado no prédio. Abri o sistema de câmeras quase por reflexo. E foi aí que vi. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Bem vestidos demais para aquela calçada. Confiantes demais para quem acreditava estar no controle da situação.
parados diante de um interfone que, para eles, não levaria a lugar algum. Eles tinham vindo. Não para conversar. Não para entender. Vieram para zombar. Para confirmar, com os próprios olhos, a versão confortável que criaram sobre mim. Vieram certos de que encontrariam uma filha encolhida, vivendo abaixo do padrão que consideravam aceitável. O que eles não sabiam era simples, definitivo e irreversível: aquele endereço nunca foi quem eu era. E aquela visita marcaria o início da conta que eles insistiram em ignorar por anos. Porque algumas humilhações não prescrevem. Elas apenas aguardam o momento certo para serem cobradas. A imagem deles na tela não me causou surpresa, mas provocou algo mais perigoso: uma calma fria. Meu pai ajustava o paletó como se estivesse entrando em uma reunião importante, minha mãe mantinha a postura impecável de quem acredita que pertence a qualquer lugar, e minha irmã, ela sorria. Um sorriso pequeno, satisfeito, como quem já se sente vitoriosa antes mesmo de falar qualquer palavra. Eles estavam parados diante do interfone do prédio, exatamente como eu imaginei. O endereço antigo os havia levado até ali, até a fachada discreta que, para quem não sabe, não revela absolutamente nada do que existe por dentro. Observei enquanto meu pai apertava o botão de um dos apartamentos, depois outro, impaciente. Minha mãe inclinava a cabeça, avaliando a entrada, claramente decepcionada por não ver sinais evidentes de luxo. Minha irmã murmurou algo que o áudio não captou, mas eu conhecia aquele movimento de lábios. Era deboche. Deve ser aqui mesmo, ouvi meu pai dizer, finalmente. Ela nunca teria a coragem de morar em algo melhor. A frase não doeu. O que doeu foi perceber como, para eles, eu continuava congelada naquela versão conveniente, a filha que precisava fracassar para justificar todas as críticas que fizeram ao longo dos anos. Continuei assistindo. Eles insistiram no interfone até que a porta se abriu e uma mulher que eu conhecia bem apareceu. Clara. Moradora do antigo apartamento, uma jovem que alugava uma das unidades mais simples do prédio. Vi quando ela franziu a testa ao ver 3 desconhecidos bem vestidos, claramente deslocados. Pois não? Perguntou, cautelosa. Minha mãe assumiu a dianteira imediatamente. Estamos procurando nossa filha. Ela mora aqui. Sempre morou. Disse, com aquele tom educado demais que ela só usava quando queria parecer superior. Clara explicou que morava ali havia mais de um ano, que não conhecia ninguém com o meu nome. Meu pai reagiu com um riso curto, descrente. Isso não faz sentido. Ela deve estar dividindo o apartamento. Minha filha sempre gostou de fingir que tem mais do que pode bancar. Minha irmã cruzou os braços, observando Clara de cima a baixo. Ou está viajando e pediu para você cobrir, acrescentou, com desdém. Ela é boa nisso. Senti algo se mover dentro de mim. Não era raiva explosiva. Era decisão. Eles não estavam ali por engano. Estavam ali para me diminuir, mesmo sem me ver. Para confirmar a narrativa que repetiam entre si. Clara, visivelmente desconfortável, respondeu com firmeza que não havia mais ninguém no apartamento e que eles precisavam ir embora. Meu pai avançou meio passo, invadindo o espaço dela. Olha, nós não atravessamos a cidade para ouvir desculpas de uma estranha, disse ele. Abra essa porta. Temos direito de entrar. Foi nesse momento que decidi agir. Peguei o telefone e liguei direto para a segurança do prédio. Minha voz saiu tranquila, quase indiferente. Aqui é a proprietária. Tem 3 pessoas importunando uma moradora. Estão sem autorização. Podem conduzi-los para fora, por favor. Desliguei antes de qualquer pergunta. Enquanto isso, Clara fechou a porta, claramente assustada. Minha mãe bateu com força, indignada. Minha irmã revirou os olhos, irritada por não conseguir o espetáculo que esperava. Meu pai começou a reclamar alto sobre falta de educação, sobre gente sem noção que mora em lugares que não deveria. Poucos minutos depois, vi os seguranças se aproximarem. Meu pai tentou impor autoridade, citou sobrenomes, cargos, influência. Minha mãe exigiu falar com o responsável. Minha irmã filmava tudo no celular,
provavelmente imaginando que teria um vídeo humilhante para guardar. O que nenhum deles percebeu era simples: cada palavra, cada gesto, cada tentativa de intimidação estava sendo registrada. E não só pelas câmeras. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. A chegada da segurança não causou o efeito imediato que eu esperava neles. Meu pai ainda acreditava que estava no controle da situação. Reconheci aquele olhar, o mesmo que ele usava em reuniões quando alguém ousava contrariá-lo. O olhar de quem nunca foi realmente contrariado. Isso é um absurdo, ele dizia, gesticulando. Somos da família da moradora. Queremos apenas falar com nossa filha. O segurança manteve a postura firme, educada, profissional. Explicou que não havia autorização para a presença deles ali, que a moradora da unidade já havia se sentido ameaçada e que precisariam se retirar. Minha mãe levou a mão ao peito, teatral. Ameaçada? Repetiu, incrédula. Estamos tentando visitar nossa própria filha. Olha o nível de exagero dessa gente. Minha irmã, sempre pronta para jogar lenha na fogueira, soltou uma risada curta. Deve ser o tipo de prédio onde qualquer um se acha importante, comentou. Combina com ela. Aquilo me fez fechar os olhos por um instante. Não por dor. Por cansaço. Era sempre assim. Eles nunca erravam. Sempre eram vítimas de um mundo ingrato que não reconhecia sua boa intenção. O segurança pediu novamente que se retirassem. Meu pai se exaltou, ameaçou chamar advogados, citou nomes, empresas, cargos. Disse que aquilo não ficaria assim. Minha mãe exigiu falar com o síndico. Minha irmã continuava filmando, agora claramente frustrada por não conseguir acesso ao apartamento que tanto queria ridicularizar. Foi quando a palavra proprietária surgiu pela primeira vez na conversa. A ordem veio da proprietária do prédio, disse o segurança, com calma. Ela pediu que vocês se retirassem imediatamente. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Proprietária? Minha mãe repetiu, confusa. Quem é a proprietária? Não posso divulgar informações, respondeu ele. Apenas cumprir o protocolo. Minha irmã abaixou o celular devagar. Meu pai franziu a testa, irritado. Isso é algum tipo de piada? Questionou. Esse prédio mal parece valer o terreno. Sorri, sozinha, do outro lado das câmeras. Eles ainda não tinham entendido nada. Foram conduzidos até a área externa do prédio, reclamando, indignados, certos de que aquilo era mais uma prova do quanto eu estava mal. Aposto que, naquele momento, meu pai acreditava que eu tinha me escondido de vergonha. Minha mãe, provavelmente, ensaiava o discurso sobre como eu precisava de ajuda. E minha irmã devia estar saboreando a ideia de contar essa história depois, distorcida, como mais uma derrota minha. Assim que saíram, liguei novamente para a segurança. Obrigada pela rapidez, disse. E, por favor, peça desculpas à moradora. Providencie um abatimento no condomínio do próximo mês. Do outro lado da linha, houve uma breve pausa. Claro, senhora. Ele respondeu, com um tom levemente curioso. Desliguei e me recostei na cadeira. A reunião de trabalho que eu acompanhava continuava acontecendo normalmente. Pessoas discutiam números, prazos, projetos. Minha vida seguia. A deles, naquele instante, estava suspensa. Meu celular vibrou. Grupo da família. Pai, você está mesmo se escondendo agora? Mãe, que tipo de prédio é esse onde expulsam pais? Antes que eu pudesse reagir, minha irmã escreveu, patético. Até para morar mal você consegue passar vergonha. Respirei fundo. Era o momento. Saí do grupo sem responder. Poucos segundos depois, uma mensagem privada chegou. Da minha mãe. Estamos na porta do prédio. Apareça. Precisamos conversar. Olhei novamente para as câmeras. Eles estavam parados do lado de fora, claramente irritados, discutindo entre si. Pela primeira vez, não pareciam confiantes.
pareciam deslocados. Peguei meu celular e digitei com calma, escolhendo cada palavra. Eu não moro nesse apartamento há anos. O endereço que vocês têm é antigo. Vocês vieram zombar de algo que não existe mais. A resposta veio rápido. Então onde você mora? Perguntou minha mãe. Sorri. Algumas verdades não precisam ser entregues todas de uma vez. Algumas precisam amadurecer primeiro. E eles ainda não estavam prontos para o que vinha a seguir. Eles não responderam imediatamente. Pela câmera externa, vi minha mãe andar de um lado para o outro na calçada, celular colado ao ouvido, enquanto meu pai falava baixo com minha irmã, gesticulando irritado. Aquela cena despertou uma memória antiga, os três juntos, sempre alinhados, sempre certos de que tinham razão e de que eu era o problema. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou de novo. Pai, pare de joguinhos. Estamos aqui para ajudar. Ajuda? Aquela palavra sempre vinha carregada de veneno. Ajuda significava controle, significava cobrança, significava me lembrar de tudo o que, segundo eles, eu devia. Não respondi. Preferi observar. Vi quando meu pai tentou entrar novamente no prédio, ignorando completamente o aviso anterior. Foi barrado na porta de vidro. A frustração dele era visível. Minha irmã riu, debochada, mas havia algo diferente naquele riso, uma ponta de insegurança. Pela primeira vez, eles não sabiam onde eu estava. E isso os incomodava mais do que qualquer discussão. Pouco depois, recebi uma ligação direta da segurança. Senhora, eles insistem em saber onde a senhora mora. Estão exigindo subir. Não autorize, respondi. Eles não têm permissão para acessar nenhuma área do prédio. Entendido. Desliguei e caminhei até a parede de vidro da cobertura. A cidade se espalhava à minha frente, viva, indiferente ao drama familiar que se desenrolava lá embaixo. Pensei em tudo que construí desde que saí de casa. Cada escolha criticada. Cada noite em claro. Cada risco calculado. Nenhum deles esteve presente. Nenhum deles acreditou. Meu celular vibrou novamente. Agora era minha irmã, em mensagem privada. Você está se achando agora? Se escondendo atrás de porteiro? Sorri de canto. Aquela era a primeira vez que ela falava comigo sem plateia. Engraçado você falar em se esconder. Respondi. Sempre foi mais fácil para você seguir o roteiro pronto. A resposta veio carregada de raiva. Roteiro pronto? Eu fiz tudo certo. Diferente de você, que vive fugindo. Respirei fundo antes de responder. Não. Eu construí. Você herdou. Silêncio. Voltei às câmeras. Meu pai discutia com o segurança, agora em tom mais baixo, tentando negociar. Minha mãe observava tudo, rígida, o rosto fechado. Minha irmã já não filmava mais. O celular estava abaixado, esquecido na mão. Então aconteceu. O segurança apontou discretamente para o elevador de serviço, onde estava fixada uma placa simples, mas clara: acesso restrito, propriedade privada. Logo abaixo, o nome da administradora do prédio. Meu sobrenome. Vi minha mãe se aproximar da placa, inclinando a cabeça para ler melhor. Vi quando ela levou a mão à boca, num gesto automático. Meu pai se aproximou em seguida. Minha irmã ficou alguns passos atrás. O tempo pareceu desacelerar. Meu telefone tocou. Não era mensagem. Era ligação. Do meu pai. Atendi. Desde quando? Ele perguntou, sem comprimento, a voz dura, mas instável. Desde que eu decidi parar de pedir permissão, respondi, com calma. Esse prédio, ele hesitou. Esse prédio é seu? Olhei mais uma vez para a cidade, para tudo que estava acima deles naquele momento. Sim, respondi. E não é só o prédio. Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado. Não havia insultos, nem ironias.
Apenas o som de alguém tentando reorganizar a própria realidade. Você mentiu para nós, minha mãe disse ao fundo, a voz trêmula. Não, te corrigi. Eu apenas não corrigi vocês. Desliguei antes que pudessem dizer mais alguma coisa. Lá embaixo, vi quando meu pai passou a mão no rosto, atordoado. Minha irmã parecia imóvel, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Minha mãe se sentou no banco da calçada, abatida. Eles tinham vindo para zombar. E estavam indo embora sem entender como perderam tudo sem que eu precisasse levantar a voz. Mas aquilo ainda não tinha acabado. Porque descobrir a verdade era só o começo. A revelação não trouxe o alívio imediato que muitos imaginariam. Pelo contrário. Ver meus pais e minha irmã ali embaixo, paralisados, foi como assistir a um castelo de certezas desmoronar sem fazer barulho. Eles não gritavam, não discutiam, não encenavam indignação. Pela primeira vez, estavam em silêncio. E aquele silêncio dizia muito mais do que qualquer insulto que já tivessem me dirigido. Meu telefone começou a vibrar sem parar. Primeiro, minha mãe. Precisamos conversar. Depois, meu pai. Você não podia ter feito isso dessa forma. E, por fim, minha irmã. Isso é ridículo. Você armou tudo. Ignorei todas as mensagens. Nenhuma delas vinha acompanhada de um pedido de desculpas. Nenhuma carregava arrependimento real. O choque deles não era por terem me humilhado, mas por terem sido contrariados. Expostos. Desautorizados. Do outro lado das câmeras, vi quando o segurança informou, com educação firme, que eles precisavam se retirar. Meu pai tentou argumentar mais uma vez, agora sem arrogância, quase suplicante. Minha mãe se levantou do banco com dificuldade, ajeitando a bolsa como se aquele gesto pudesse devolver algum controle à situação. Minha irmã evitava olhar para cima. Talvez pela primeira vez, ela não quisesse me encarar, nem mesmo imaginariamente. Eles foram embora sem escolta policial, sem escândalo. Entraram no carro em silêncio, como se cada um estivesse preso dentro da própria cabeça. Observei até o veículo dobrar a esquina e desaparecer. Achei que aquilo seria o fim daquele dia. Eu estava enganada. Pouco tempo depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por instinto profissional. Boa tarde, aqui é do escritório jurídico Andrade e Ramos, disse uma voz formal. Representamos seu pai. Ele gostaria de esclarecer algumas questões sobre o prédio. Quase ri. Todas as informações legais estão registradas e disponíveis, respondi. Se houver alguma dúvida, conversem com o cartório. Seu pai está bastante abalado, insistiu o advogado. Ele acredita que houve má fé da sua parte. Má fé é aparecer sem avisar para humilhar alguém, retruquei. Não para proteger a própria vida. Desliguei. Minutos depois, uma nova mensagem chegou. Dessa vez, no grupo da família, do qual eu já tinha saído. Alguém havia me adicionado novamente. Minha irmã. Agora você se acha superior? Antes que eu pudesse responder, e eu nem pretendia, ela continuou. Enquanto você brincava de arquiteta, eu fiquei ao lado dos nossos pais, mantive o nome da família, o prestígio, o respeito. Li com atenção. Aquela mensagem não era raiva. Era medo. Medo de perceber que todo o esforço dela para agradar talvez não tivesse sido uma escolha, mas uma prisão confortável. Respondi apenas uma vez. Você não ficou ao lado deles. Você ficou dentro da sombra deles. Ela visualizou. Não respondeu. No dia seguinte, acordei com a sensação estranha de que algo ainda estava pendente. Não por minha parte, mas pela deles. E confirmei isso quando vi, na portaria, um envelope deixado para mim. Reconheci imediatamente a letra do meu pai. Não abri. Levei o envelope até a mesa da sala, coloquei ao lado e segui com meu dia. Reuniões, decisões, visitas técnicas.
Minha vida seguia, sólida, estruturada, independente da crise emocional que eu tinha provocado sem levantar a voz. À noite, recebi outra ligação. Dessa vez, da minha mãe. Atendi. Eu não entendo por que você fez isso conosco, ela disse, a voz cansada. Nós só queríamos te ajudar. Fechei os olhos por um segundo antes de responder. Vocês nunca quiseram ajudar, falei com calma. Vocês queriam que eu voltasse a caber no molde de vocês. Você podia ter dito a verdade antes, ela insistiu. E vocês teriam feito o quê? Perguntei. Me respeitado? Ou tentado assumir o controle de tudo? Ela não respondeu. Eu precisei esconder quem eu era para conseguir existir, continuei. Isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. Desliguei. Voltei para a varanda da cobertura. A cidade iluminada parecia indiferente a qualquer drama pessoal. E, naquele silêncio, tive a certeza de algo importante: eu não devia explicações. Não devia reconciliação. Não devia acesso. Eles tinham descoberto a verdade. Agora precisariam lidar com ela sozinhos. Mas ainda restava uma conta a ser fechada. O envelope permaneceu sobre a mesa por 2 dias inteiros. Eu passava por ele como quem ignora um objeto inofensivo, mas sabia que não era. Não era a curiosidade que me impedia de abrir. Era algo mais consciente, mais firme. Pela primeira vez na vida, eu decidia quando, como, e se daria espaço à voz da minha família. Na terceira noite, abri. Dentro, não havia pedido de desculpas. Não havia arrependimento. Não havia reconhecimento verdadeiro. Havia uma proposta cuidadosamente escrita, cheia de palavras que soavam maduras, mas carregavam o mesmo veneno antigo. Meu pai falava em resolver as coisas como adultos, em proteger o nome da família, em alinhar interesses para o futuro. Usava um tom diplomático para dizer exatamente o que sempre disse, apenas sem gritar, que meu sucesso só faria sentido se estivesse sob o guarda-chuva deles. Que tudo que eu construí poderia existir, desde que orbitasse o sobrenome que eles veneravam acima de qualquer pessoa. Fechei o envelope devagar. Ali estava a confirmação que eu precisava. Nada tinha mudado. Não na essência. Na manhã seguinte, veio a última tentativa emocional. Minha irmã. Um áudio longo, carregado de ressentimento mal disfarçado. A voz dela não tremia de arrependimento. Tremia de orgulho ferido. Você não precisava ter exposto a gente desse jeito, ela disse. Sempre fomos uma família. Você podia ter dividido isso. Você escolheu nos humilhar. Ouvi até o fim sem interromper. Cada palavra soava como uma inversão conveniente da realidade. Eles vieram para me diminuir. Vieram para rir do que achavam ser minha queda. O fato de terem descoberto a verdade não era humilhação causada por mim, era consequência. Respondi apenas uma vez, por mensagem, curta e definitiva: vocês vieram me humilhar. Eu apenas parei de me esconder. Bloqueei. Algumas horas depois, a administradora do prédio me avisou que meus pais haviam tentado agendar uma visita formal, alegando interesse em investimento. A justificativa era quase irônica. Recusei sem hesitar. Não por vingança, não por raiva. Por coerência. A porta que se fecha por proteção não se abre por conveniência. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. A história começou a circular. Não no meu mundo, no deles. Pessoas que sempre os cercaram passaram a fazer perguntas incomodas. Não sobre mim, mas sobre por que não sabiam. Sobre como a filha problemática havia comprado um prédio inteiro sem que ninguém fosse informado. Sobre como aquela narrativa de fracasso parecia, de repente, muito mal contada. Eles pagaram caro. Não com dinheiro. Mas com algo que sempre valorizaram mais do que qualquer afeto: o controle da própria imagem. Eu, ao contrário, dormia melhor do que nunca. Certa noite, caminhando sozinha pela cobertura, percebi algo simples e definitivo: eu não sentia mais necessidade de provar nada. Nem para eles. Nem para mim.
A criança que tentou agradar tinha ficado no passado. A mulher que construiu tudo sozinha não precisava de aprovação familiar para existir. O prédio seguia vivo, valorizado, organizado. Minha empresa avançava para novos projetos. Minha rotina era silenciosa, produtiva, sólida. Minha e minha família virou passado. Não houve reconciliação. Não houve jantar. Não houve tentativa de começar de novo. Houve limite. Houve escolha. Houve liberdade. Alguns chamariam isso de frieza. Eu chamo de maturidade tardia. Entendi, finalmente, que nem todo vínculo precisa ser salvo. Alguns precisam ser encerrados para que a vida continue saudável. Naquela noite, permaneci na varanda observando a cidade. Luzes acendendo, janelas revelando histórias que eu nunca conheceria. Pensei em tudo que disseram sobre mim. Em tudo que tentaram decidir por mim. E sorri, não por vingança, mas por alívio. Eles vieram zombar do meu suposto fracasso. Descobriram meu sucesso. E perderam o acesso a mim. No fim, não ganhei uma família diferente. Ganhei algo muito melhor. A mim mesma. Se essa história te prendeu até aqui, curta esse vídeo agora, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes e reais como esse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem novos relatos que fazem a gente refletir sobre família, limites e escolhas. Agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo que essa filha fez? Você manteria a distância depois de tudo que viveu ou daria mais uma chance para a família? Escreva nos comentários o que você faria no lugar dela, eu leio todos. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu gosto de saber de onde vocês acompanham o canal e faço questão de deixar um coração nos comentários. Se essa história te fez pensar, compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, colocar limites também é uma forma de amor.